Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e meditação de Provérbios 12, que diz assim: quem ama a disciplina ama o saber, quem detesta a advertência é um estúpido. O homem de bem alcança o favor de Deus, mas o homem mal intencionado, Deus o condena. Ninguém se firma sobre a maldade, mas a raiz dos justos não sofrerá abalo. Gente, olha que forte isso. A raiz dos justos não sofrerá abalo. Eu sei que muitas vezes você passa aí por diversidades, momentos difíceis, mas ei, o que a palavra de Deus diz? Que a raiz dos justos não sofrerá abalo. Ou seja, ainda que você passe por alguma dificuldade, alguma coisa, calma, que você vai ter sempre vitória, porque Deus é sempre com você. Gente, que lindo isso, né? Continuando aqui. A mulher corajosa é a coroa do marido, mas a mulher de má fama é como o cárie em seus ossos. Olha só, a gente já falou em outros provérbios sobre isso, mas mulher, você tem muita, mas muita influência sobre a sua casa, né? Então, por exemplo, às vezes o seu marido falou alguma coisa, né? Ou às vezes ele tá, né? Não tá num dia muito bem e tal. E às vezes tem mulher que às vezes, grita muito, berra muito, tá sempre braba, tá sempre, né? Isso não é legal, né? Por quê? Porque você é a influência da sua casa. A Bíblia diz lá em Provérbios também, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com a sua mão. Então, sempre quando eu vou fazer atendimento para casais, eu sempre percebo uma coisa, que não é que a mulher tá sempre errada, viu? Não é isso não é. Mas uma coisa que fica muito clara e muito nítido é que, gente, a mulher, ela tem tanta influência sobre o marido, que quando a gente começa a trabalhar aqui a questão de comportamento da mulher, a mentalidade, tudo, muitas vezes nas mentorias que eu faço, eu percebo o quanto isso faz a diferença no casamento. Não, é algo assim incrível. Por quê? Porque geralmente o marido, ele às vezes não tá fazendo às vezes aquilo que agrada a mulher, alguma coisa assim. Por quê? Porque ela não está sabendo influenciar esse marido. Às vezes a mulher grita muito, às vezes a mulher tá sempre chateada, às vezes tá muito braba, às vezes, sabe, não consegue conversar, às vezes ela tá braba, chateada por uma coisa, mas ela não consegue desenvolver isso numa comunicação clara, né? E às vezes o marido não entende, né? Porque às vezes o homem, ele demora, a gente tem coisa, minha filha, que tem que ser desenhado, né? Então assim, quando essa mulher, ela realmente consegue se posicionar na comunicação assertiva que ela tem, quando essa mulher, ela consegue, né, ser uma mulher de oração, que ela tá ali buscando pela família, quando essa mulher, ela se aproxima cada dia mais de Deus, quando essa mulher, ela busca, né, tratar com amor, né, o seu marido, ter paciência, ter uma comunicação clara, enfim, gente, como muda, sabe? Porque o comportamento da mulher muda também o comportamento, né, do marido, e traz mais paz pra família. Então, realmente, assim, mulher, hoje, se você tá numa fase da sua vida em que talvez o casamento não tá do jeito que você quer, às vezes tem coisas aí que, né, que estão tão legais, busca Deus, pede realmente a sabedoria a Ele, né, pedindo para que Ele te mostre aquilo que você precisa melhorar, que você precisa mudar, porque tem muitas coisas que às vezes a gente quer só que o outro mude, né. Nesse dia até escutei de uma mentorada minha, que fez uma mentoria comigo, e ela me buscou também por causa do casamento na época, e eu conversando com ela faz uns 4 a 5 dias, e ela falou uma coisa que eu achei tão interessante. Ela disse: Silvia, uma das coisas que às vezes você falava, né, que era que eu tinha que mudar determinado comportamento lá, que a gente conversava na mentoria. Ela disse: nossa, mas eu pensava que não, que ele é que queria mudar, ele é que tinha que mudar. Eu sempre pensava: não, mas é ele que tem que mudar. E quando eu realmente comecei a colocar em prática, de realmente eu mudar, e tipo assim, entender que aquilo que eu mudaria naturalmente influenciaria a mudança dele, como deu certo, né? Então ela tava me contando ali até os planos que eles começaram a fazer, as coisas que mudaram na vida deles, né? Dela e do marido, a partir do momento que ela não quis mais que ela olhou pra ela e ela começou a ver: cara, eu é que vou mudar, eu é que vou buscar a melhoria. E a partir disso eu creio que Deus também vai fazer, né, na vida dele, ele também vai ser influenciado. E foi exatamente isso que aconteceu. Então foi tão legal ela compartilhando isso comigo, porque muitas vezes é isso que a gente pensa, né, que o outro que tem que mudar, né, a gente olha e pensa: não, mas é o meu marido que tem que mudar. E eu sei, porque eu também já tive nesse lá no começo do meu casamento, gente, no primeiro ano do meu casamento, eu lembro que eu sempre pensava: não, mas é ele que tem que mudar, isso daqui é ele que tem. E aí, como o Senhor trabalhou o meu coração, me mostrando que não, eu tinha que ser humilde o bastante para que eu pudesse ver aquilo que eu precisava mudar. E a partir da minha mudança, eu influenciaria naturalmente, né, o meu casamento para se tornar melhor. E foi isso que aconteceu. Então hoje eu vejo assim, que cada vez sabe que alguma coisa não tá do jeito que eu paro para analisar, peraí, onde eu preciso melhorar. E como isso, né, torna tudo muito mais leve. Como o casamento se torna muito mais leve a partir do momento que a gente começa a fazer isso. Então hoje faça esse exercício de olhar para você e pensar: peraí, o que eu tenho que melhorar? Né? Não fica buscando que o teu marido mude. Não, mas o que você pode fazer?
para influenciar esse homem, né? Porque você tem muito poder, viu, mulher? Deus te deu esse poder, então use para o seu bem, para o bem do seu casamento e da sua família. Vamos continuar? Os planos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são traiçoeiros. As palavras dos ímpios são armadilhas mortais, mas a boca dos retos salva do perigo. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a família dos justos continua firme. Ó, viu? Confirmando aqui, ó. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a família dos justos continua firme. Um homem é elogiado por seu bom senso. Quem tem coração perverso é desprezado. É melhor ser modesto com apenas um servo do que se vangloriar sem ter pão. Nossa, olha que forte. Hoje em dia, em tempos de rede social, né, gente? Todo mundo parece que, né, quer parecer que sabe tudo, tem muito, e bababá, e várias coisas, né? E aqui a Bíblia, olha o que a Bíblia vai me falar. É melhor ser modesto com apenas um servo, ou seja, é melhor você ser modesto, mas tendo muito, né? Porque realmente, gente, quem tem muito, você vai ver que a pessoa, ela não tem por que ficar mostrando o que ela tem, né? Ainda que isso seja nítido, claro, porque às vezes a pessoa tem alguma coisa ali que ela é nítido, né? Você vai ver pela roupa que ela usa, ou pela vida que ela tem, ou pela casa que ela mora, ou enfim, pelo carro. Mas você vai ver um coração simples, né? Você vai ver que é uma pessoa que ela é simples. Ainda que ela tenha, ela é simples. Agora, aquelas pessoas que ficam se achando demais, mostrando demais, querendo se aparecer demais, você vai ver que, né, olha só, não vale a pena, né? São pessoas que buscam se vangloriar, ainda mais nessa época das redes sociais, né? Onde todo mundo quer se aparecer demais, né? Então, fique ligado nisso. O justo sabe das necessidades de seus animais, enquanto no interior dos ímpios só há crueldade. Quem cultiva seu campo ficará saciado de pão. Quem corre atrás da futilidade não tem bom senso. Quem cultiva seu campo ficará saciado de pão. Mas quem corre atrás da futilidade não tem bom senso. Ou seja, o que você tem nas suas mãos? Qual é o seu emprego? Qual é a sua empresa? O que Deus deu pra você, né? Que você possa realmente colocar sua energia nisso daí. Entende? Que você não corra atrás de futilidades. Porque muitas vezes você acaba olhando, né, para aquilo que o outro tem, e correndo atrás de coisas, gente, que não vão te levar a lugar nenhum. Sendo que você já tem tanto, né? Que às vezes talvez o que você precisa é de contentamento. Cultivar aquilo que você já tem nas suas mãos. Melhorar a sua empresa, né? Ser o melhor funcionária que você puder ser. Ou o melhor empresário que você puder ser. Ou seja, valorizar aquilo que você já tem, valorizar os clientes que você já tem, valorizar aquilo que já tá nas tuas mãos, né? Agradecer e não correr atrás de futilidades, né? Mas que você possa realmente ter contentamento com aquilo que você já tem e realmente colocar seu foco, sua energia naquilo que já é seu, sabe? Naquilo que você já tem, né? Cultivando aí o seu campo, né? Ou seja, sua empresa, o seu emprego, aquilo que você já tem nas suas mãos. A cobiça do ímpio é uma rede de males, mas a raiz dos justos é que prospera. O mal cai na armadilha de sua própria calúnia, mas o justo escapa da angústia. O homem se satisfaz com aquilo que diz, mas a paga é pelo que suas mãos fazem. Olha só que forte. O homem se satisfaz com aquilo que diz, mas a paga é pelo que as suas mãos fazem. Muitas vezes a gente escuta a pessoa falar, não, eu vou fazer isso, porque eu já fiz isso, não sei o que. Mas, gente, o resultado de verdade, ele vem das nossas atitudes, das nossas ações, né? Então, não adianta nada você dizer, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou conseguir. Tá, mas você tá fazendo? Quais são as tuas atitudes pra fazer isso daí, né? O que você tá dizendo. Então, assim, aqui a Bíblia vai nos lembrar que a paga, né? Ou seja, o teu resultado, ele vai vir pelo que tu faz, né? Pelo que suas mãos fazem, né? Ou seja, pelas tuas atitudes, as tuas ações. Não adianta só falar. A gente precisa realmente agir, né? E o que é mais difícil, né? Muitas vezes a gente fala, mas fazer é que é mais difícil. Então a gente precisa agir pra gente poder ter o resultado que a gente busca. O caminho do tolo parece reto aos seus próprios olhos, mas é sábio quem obedece ao conselho. O tolo mostra logo a sua raiva, mas a pessoa esperta esconde a ofensa. Quem proclama a verdade anuncia a justiça, mas a testemunha falsa proclama a mentira. Há quem use a língua como ponta de espada, mas a língua dos sábios produz a cura. Nós temos a língua, né? Gente, a língua, misericórdia, né? Deus tenha misericórdia de nós, Deus nos ajude, porque como Provérbios vai falar sobre o poder da nossa boca, da nossa palavra, né? Então tem pessoas que às vezes tem ali, né? A boca, ela só abre pra falar besteira, só abre pra falar coisa ruim, só asneira, ou coisas que não vão levar ela, pelo contrário, vão magoar as pessoas, vão magoar ela. Mas a Bíblia diz que o sábio, ele produz a cura. Então que o Senhor nos abençoe, para que a gente tenha a boca, né, a nossa língua, quando a gente abrir, a gente fale palavras que abençoam a nossa vida e da vida daqueles que nos escutam,
né? E não que a gente corte as pessoas, magoe as pessoas, como diz aqui, né? Que não use a língua como ponta de espada, né? Ou seja, cortar, magoar, machucar. Não, mas que a gente possa realmente, que a nossa língua, ela seja para produzir cura, né? Para que sejam realmente, assim, as nossas palavras da nossa boca possam ser bênçãos, né? Para aqueles que nos escutam, né? Para nossa vida, né? E para a vida daqueles que nos escutam. Continuando aqui. O lábio sincero permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura um momento apenas. A mentira está no coração dos que planejam o mal. Porém, os conselheiros da paz desfrutam a alegria. Nada de mal acontece ao justo, mas os ímpios vivem cheios de desgraça. Olha só, nada de mal acontece ao justo. Ou seja, você é uma pessoa justa? Sim, você muitas vezes vai passar. Às vezes a gente passa, né, por momentos... A gente fica triste, dificuldades, adversidades, mas a Bíblia nos fala que nada de mal acontece ao justo, ou seja, o Senhor nos livra de todo mal, né? Tem outras passagens bíblicas que falam sobre isso, que o Senhor nos livra de todo mal, Ele nos dá vitória sobre todas as coisas, porque Cristo já venceu por nós, né? Cristo morreu na cruz, ressuscitou, Ele venceu o mal, venceu a morte, então, ou seja, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, ainda que você passe por alguma dificuldade, tá passando por alguma coisa, calma, porque a vitória tá chegando, tá? Confia no Senhor, porque a vitória está chegando. Deus detesta lábios que mentem, porém os que praticam a verdade têm dele o favor. Um homem esperto esconde o que sabe, o coração dos tolos proclama sua própria estupidez. O homem esperto esconde o que sabe, e o coração dos tolos proclama sua própria estupidez. Você já viu aquela pessoa que, não, eu sei disso, não, eu sei tudo, não, para aí pra me escutar, não, agora eu vou te falar porque eu sei disso. Gente, ainda... Quando uma pessoa sabe, ela não precisa falar, eu sei, porque, ela vai abrir a boca e você vai saber que ela sabe, né? Por quê? Porque é nítido, né? Quando uma pessoa sabe alguma coisa, pelo jeito dela falar, por aquilo que ela fala, a gente já vê que é uma pessoa entendida, uma pessoa estudada, uma pessoa que tem muita sabedoria do Senhor. A gente escuta e vê. Você não precisa falar, não, eu sei, sabe? Por quê? Porque a pessoa que geralmente, né, tem essa mania de se achar demais ou falar, não, porque eu sei tudo, não, porque esse daqui eu sei melhor do que o outro, não sei o quê. Cuidado, né? Porque é uma pessoa que não sabe nada. Porque se ela soubesse, ela não precisava falar isso, né? Porque a gente ganha as pessoas de acordo, não com o nosso autoritarismo, né? Com a nossa autoridade, né? Existe coisa que você tem autoridade, que você vai falar e as pessoas vão entender. Opa, ela entende disso, ou essa pessoa aqui entende do que ela tá falando. Você não precisa ficar gritando, coisando pra dizer que você entende, mas você pode só falar, né? A sua postura, a sua fala, a sua comunicação, o seu conhecimento naturalmente vai transbordar e as pessoas vão ver isso, né? Mãos ativas comandam com autoridade, enquanto a mão preguiçosa leva ao trabalho escravo. A angústia no coração deprime o homem, enquanto a boa palavra reanima. Gente, ai, que delícia quando a gente tem pessoas assim, que animam a gente com as suas palavras, né? E que gostoso quando a gente também é essa pessoa que anima os outros, né? Quantas vezes, talvez, você já esteve aí num momento de tristeza, desânimo, que você estava triste, angustiada com alguma coisa que aconteceu, e aí você escutou uma palavra, e aquela palavra te levantou, e aquela palavra te reanimou, e aquela palavra te trouxe, fôlego de vida, né? E que gostoso, né? Às vezes é uma pessoa que você escutou, às vezes é um vídeo que você viu, às vezes é um livro que você leu, às vezes é um amigo, uma amiga, um conselheiro, uma mentora, ou alguém que você escutou que sabe, que trouxe uma palavra. Às vezes é a própria Bíblia, né? Que você abriu aqui e aquela palavra saltou aos teus olhos e você diz, meu Deus, era tudo que eu precisava, né? Então, assim, a palavra, ela tem muito poder, né? E que nós também possamos ser essas pessoas, que possamos levantar os outros através das nossas palavras, né? Que elas sejam cheias de vida, de fé, de alegria, de bênçãos, para que a gente possa realmente ser cura, ser paz, ser alegria por onde quer que a gente passe. E através das nossas palavras também, né? Atitudes e palavras. Continuando aqui. O justo mostra o caminho ao seu próximo, porém o caminho dos ímpios extravia a eles próprios. O preguiçoso nem sequer cozinha sua caça, mas o trabalhador é um bem precioso. A vida se encontra no caminho da justiça, em cuja direção não existe morte. Uau! A vida se encontra no caminho da justiça, em cuja direção não existe morte. Gente, o caminho da justiça é o caminho que leva à paz, né, a alegria, a vida, né, que a gente possa ser pessoas justas, que o Senhor nos abençoe, para que cada dia mais a gente tenha conhecimento, clareza, sabedoria, fé, né, para que a gente possa sempre andar no caminho da justiça que agrada o coração do Senhor. Então é isso, que o Senhor te abençoe, que essa semana seja extraordinária. A gente se vê no nosso próximo devocional. E se hoje esse devocional tocou o seu coração, deixe seu comentário aqui para eu poder saber de onde você é, né, o que mais tocou o seu coração, e compartilha também com mais mulheres
mulheres, né? Com mais pessoas, para que mais pessoas possam também aprender, né, da palavra de Deus, colocar em prática e ver aí as suas vidas, né, sendo transformadas para melhor, né? E se você tá nos acompanhando, mas você ainda não se inscreveu, mulher, se inscreve, pelo amor de Deus, hein? Por favor, para que a gente possa alcançar ainda mais vidas, tá bom? Se inscreve para poder receber também toda semana os devocionais que estão saindo aqui toda segunda, quarta e sexta, tá bom? É isso, fica com Deus e até o próximo devocional.